Olá, concurseiro, concurseira. Chegamos para mais um encontro que tem o seguinte tema: o Código Florestal e as matas ciliares, parte 1. A importância das áreas de preservação permanente, APP. Por que isto é tão importante, você deve se perguntar. Por que se gasta bastante tempo nessa discussão? Basta ver o nosso Código Florestal, que vem se discutindo desde 2011 e de maneira muito aguerrida, tanto pelo lado ruralista, pelos ambientalistas e pelos técnicos. As grandes transformações econômicas e o modelo de desenvolvimento até então adotado pela humanidade têm provocado mudanças no meio natural de forma muito acelerada. E com isso, a extinção da fauna e da flora, quando se retira a floresta para o uso agropecuário ou mesmo a construção de áreas urbanas, é muito intensa. Veja bem, não estamos defendendo aqui a ideia de que o ser humano deve parar hoje de se construir, de plantar, de colher. Não é isso. Só estamos questionando o modelo, perfeito? O que devemos fazer como um grupo, como pessoas que raciocinam, é achar um meio para que nossas atitudes não coloquem em risco espécies que não conseguem se defender diante de nossas ações. O Brasil tem uma legislação bastante avançada e também ainda tem grandes áreas de preservação quando comparamos com outros países do planeta que já fizeram devastações completas. A questão é, estamos respeitando a legislação? Como podemos produzir mais e não diminuir as áreas de nossos biomas? Importante isso. O nosso Código Florestal passou por grandes debates nos últimos tempos e é muito comum encontrarmos, tanto em jornais, revistas, citações na TV sobre esse código. Não vamos esgotar agora esse tema, mas separamos para este encontro pontos que são importantíssimos e sempre são cobrados nos editais que citam a questão ambiental. E um ponto extremamente relevante são as APPs, ou seja, as áreas de preservação permanente que, pela lei, são aquelas protegidas pelo Código Florestal Brasileiro. O nosso ponto de partida, concurseiro ou concurseira, é a mata ciliar, que é uma área de preservação permanente e obrigatória. Concurseira, concurseiro, tome nota. O Código Florestal inclui as matas ciliares na categoria de preservação permanente. Existe um entendimento técnico que toda vegetação natural, seja ela arbórea ou não, situado ao longo das margens dos rios e ao redor das nascentes e de reservatórios, deva ser permanentemente preservada. A largura da faixa da mata ciliar a ser preservada está relacionada com a largura do rio. Para entendermos melhor isso, concurseiro ou concurseiro, e relacionarmos essa questão das APPs, eu separei uma ilustração que nos ajuda a mentalizar esses textos longos que falam da mata ciliar. Para isso, eu quero que você me acompanhe, então, agora, nesta ilustração que foi produzida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Estado do Paraná, mas que existem muitas outras na internet que você pode fazer a mesma comparação. Veja lá comigo esta ilustração e vamos discorrer sobre ela. Olha que eu falei anteriormente, as nascentes. Note que ao redor desta nascente tem um raio de 50 metros de preservação. Por que este raio? Do ponto de vista técnico, entende-se que se colocou uma vegetação
ou melhor, preservou-se a vegetação natural de 50 metros ao redor dessa nascente, você vai conseguir a jusante, que é em direção à nascente, preservar a água limpa ou manter esta água corrente. Pensa o seguinte, se essa vegetação for retirada, morre a nascente e automaticamente também vai morrer o rio. E entendemos que se perdermos o rio, veja só, um problema econômico mais sério vai acontecer. Esta propriedade que retira a água desse rio também tornar-se-á inviável. Então é melhor manter esta vegetação e não plantar nesta área. Continuando a análise desta ilustração. Veja só, um rio que tem largura de 10 metros, perfeito? Você tem que fazer o quê? Manter uma mata ciliar de 30 metros, tanto na margem direita quanto na margem esquerda. Mesmo que seja o mesmo proprietário. Vai manter, então, no caso, 60 metros. Se existirem dois proprietários, porque é comum no Brasil um rio servir de limite, não só entre as unidades federativas, não só entre os municípios, mas também entre as propriedades, cada um vai ter a sua parcela cada proprietário vai ter a sua parcela de responsabilidade para preservar esses 30 metros conforme diz a regra. Vamos ver agora a próxima definição ali, largura que vai entre 10 e 50 metros, perfeito? Fez a anotação ali que você deve manter nessas margens 50 metros para cada lado, totalizando 100. Essa não é uma questão arbitrária, tudo que a gente vai ver na sequência, faço a ressalva agora. Não é uma questão apenas arbitrária, é uma questão técnica. A mata ciliar é como uma grande esponja que não só vai segurar a água nas margens para ir alimentando aos poucos esse rio ao longo do ano, mas como também serve de proteção para que resíduos, desde agrotóxicos, mas imagine aí, solos que são carregados pela enxurrada, não vão de maneira imediata para o fundo do rio, assoreando esse rio e ao longo de talvez 1 ou 2 décadas esse rio venha a desaparecer. Então, é uma questão técnica. Já existem estudos que você tira a vegetação mata ciliar, que vem de cílios, que protege o nosso olho que não caiam ciscos. Já se sabe-se que tirou essa vegetação, o rio pode desaparecer sendo assoreado. Vamos à análise agora para a próxima largura de rios. Olha que vai de 50 a 200 metros. Neste caso aí, concurseiro, concurseira, o proprietário tem que manter nas duas margens, tanto direita como esquerda, uma mata ciliar de 100 metros. Perfeito? Para os dois lados, somando então 200. Como é que você identifica a margem direita ou esquerda? Por convenção, chegue na margem do rio, se imagine dentro dele, a água batendo em suas costas e seguindo, você tem margem direita e margem esquerda. Não use nunca aquela definição, fique de costas para a nascente, porque se você estiver em um dos meandros do rio, você não consegue ficar de costas para a nascente. Então, se imagine dentro do rio e a água seguindo margem direita e margem esquerda. Vamos agora novamente para a ilustração para ver mais duas delimitações. Veja só, concurseiro, concurseira, a largura que vai de 200 a 600 metros. Aí você deve manter uma mata ciliar de 200 metros para os dois lados. Você vai perguntar, mas rios de 600 metros? Na região sul, isso não é comum, tá certo? No sudeste também não é, no centro-oeste tem poucos. Mas quando vamos para a região norte, já é bastante comum margens de rios até mais largas que 600 metros. Agora dá uma olhadinha na nossa última classificação aí, largura acima de 600 metros. Se você tiver uma largura acima de 600 metros, mantém-se aí uma margem de 500 metros
para os dois lados, somando, é claro, 1.000 metros de largura, tanto numa propriedade que seja de uma só pessoa, ou se esse rio sirva de limite para proprietários distintos. Concurseiro, minha dica de estudo. Vá à internet, veja o PDF do Código Florestal, se debruce sobre as áreas de preservação permanente. Estas áreas deram grandes embates em nosso Congresso. Por quê? Os agricultores sempre reclamaram que, se ele tiver que manter uma área de preservação permanente muito larga, pensa o seguinte, você tem o proprietário, ok, de uma área pequena, mas o rio é muito largo, automaticamente o que acontece? Ele perde produção. Como isso? Gerou muitos embates, muitas discussões e gerou muitas notícias de jornais e revistas, automaticamente pode sim ser cobrado até em questões de atualidades bastante recentes. Então, se debruce sobre o código porque a banca pode relacionar a matéria da revista com o texto da lei. Perfeito? Aqui eu me despeço então, desejando a você bons estudos e uma ótima prova.